Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira, amanhã Botafogo e Vasco, jogo em São Januário, jogo fora de casa e já temos uma boa notícia, Renata Silveira, que vai narrar a peleja, a gente sabe, sempre que a Renatinha tá ali narrando, as coisas fluem positivamente para o nosso glorioso, né? E vamos torcer que amanhã, de novo, Renata Silveira seja pé quente nesta partida que acontecerá em São Januário. Vamos falar aqui com vocês a respeito de possibilidades para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Segundo o GE, Júnior Santos e Bastos treinaram normalmente. O Botafogo colocou inclusive fotos do angolano treinando, que saiu ali com uma pancada no jogo da última quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, mas amanhã não deve ser problema para enfrentar o Cruz Maltino na casa do nosso rival. E com isso, com Júnior Santos e Bastos, o Botafogo deve ter força máxima, né? Devido aos desfalques, mas talvez aqueles jogadores que estejam em melhores condições. Eu acredito em um Botafogo com John, na lateral direita, Damian Soares, a zaga talvez com Bastos e Barbosa. Eu, Thiago Franklin, iria com Barbosa, até mesmo para o duelo contra o Verratti por cima. E o Vasco explora muito essa bola aérea, forçando ali o Verratti nesse confronto individual em bolas alçadas. Então, eu colocaria o Alexander Barbosa justamente para você ter um confronto físico em relação ao atacante argentino. Mas não sei o que o técnico Arthur Jorge fará. Eu iria sim, mas eu confio no Arthur. Na lateral esquerda, Cuiabano ou Marçal. Talvez ele coloque o Cuiabano, que deu uma descansada, mas a partida do Marçal contra a equipe do Red Bull nos dá esperança que, se o jogador, camisa 21 do Botafogo, estiver bem fisicamente, ele vai ser muito importante nesse restante da temporada, porque tecnicamente o Marçal é um lateral acima aqui no futebol brasileiro. Meio campo, Danilo Barbosa ou Gregory. Eu acredito que seja o Gregory, já que o Danilo jogou o jogo todo contra o Red Bull Bragantino e fisicamente não é um jogador que consegue ter muitas partidas na sequência. Ali ao seu lado, Marlon Freitas. Nas beiradas, aí a gente tem que entender o que o técnico Arthur Jorge vai fazer. Manter o Tietê como ponta pela esquerda ou vai colocar um time realmente no 4-2-4 com Luiz Henrique, Júnior Santos, Eduardo e Tiquinho. Aí que entra a dúvida para mim. Se ele vai realmente colocar ali os 4 jogadores que ele tem em melhores condições técnicas para eles atuarem. Ou se ele vai colocar o Tietê pela ponta esquerda, Luiz Henrique pelo lado direito, Júnior Santos com Tiquinho Soares, deixando o Eduardo no banco de reserva. Na minha humilde opinião, estas são as dúvidas para o jogo de amanhã contra a equipe do Vasco em São Januário. É um jogo que não será fácil, falei até rapidamente sobre isso dentro do nosso giro de notícias de hoje. O Vasco tá colocando uma molecada para jogar e estão indo muito na base do coração. Fizeram um bom jogo contra o São Paulo, fizeram um bom jogo contra o Bahia e vão ali com certeza em busca de mais um bom jogo contra a gente amanhã na casa dele. Mas tecnicamente não tem comparação. O Botafogo é muito superior ao Vasco. Se a gente tiver ali com muita fibra, com muita entrega, dá pra gente conseguir uma vitória. Se o Botafogo jogar com uma rotação abaixo, aí vai igualar as coisas. Então é um jogo que a gente não pode ter uma rotação abaixo. Os giros precisam ficar lá em cima, porque a partir do momento que você tem os seus giros lá na estratosfera, você vai conseguir superar o seu rival. É aquilo que sempre foi falado por alguns técnicos e a gente sempre viu isso, né? Quando você tem um time que é superior ao outro tecnicamente, você tem que igualar o time que é inferior a você na parte fibra, de vontade. Se você igualar o time que é inferior ao seu na parte de vontade, tecnicamente, meus amigos, você vai ganhar a partida. Ponto. Não tem outra dúvida. Tem que igualar taticamente e fisicamente. Se você consegue fazer com que isso aconteça, aí você não perde jamais uma partida no campeonato que você esteja disputando. Falem aqui o que vocês acharam dessa escalação que eu falei. Qual seria a sua melhor escalação visando o jogo de amanhã contra a equipe Cruz Maltina em São Januário? Também deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Amigos, a situação do Thiago Almada ontem rolou realmente uma reunião com o John Textor, mas ainda não foi fechada a negociação. Você tem ali agora as questões burocráticas sendo resolvidas, né, entre a equipe norte-americana e a Eagle Football, para o jogador ser um atleta alvinegro nesta temporada de 2024. Thiago Almada joga amanhã pela MLS com a sua equipe, talvez
dependendo dos avanços nas próximas horas, talvez seja a sua última partida pelo time norte-americano, onde ele é um ídolo, né? Um ídolo histórico dessa equipe. E agora você tem que esperar para entender o que vai acontecer nessas próximas horas. Mas a expectativa e a confiança é muito grande que o Thiago Almada faça parte do plantel botafoguense, talvez ali depois dos Jogos Olímpicos de Paris. E entra dentro daquilo que a gente vem sempre falando com vocês, né? Aqui eu tô usando sempre a cautela. Em nenhum momento eu anunciei que o jogador a negociação estava sacramentada. Tive muito cuidado com isso, eu tô tendo muito cuidado com isso, pra gente não ter aqui uma informação que não é verídica, né? Porque todo mundo sabe que essa negociação, a tendência é fechar positivamente com o Almada aqui dentro do Glorioso. Mas se eu cravo aqui, pô, aí a negociação estava fechada. Enquanto você não tiver a negociação sendo sacramentada oficialmente, o Thiago Almada sendo jogador do Glorioso, a gente não pode falar aqui certas coisas com vocês. Hoje o ponto é esse de otimismo da parte do Botafogo. A parte do Almada, você tem o atleta já empolgado em mudar de clube, respirar novos ares, tentar novos objetivos no futebol. E a gente tem que torcer que ele realmente dê muito bem jogando aqui, que ele tenha uma boa adaptação, que ele consiga performar positivamente, porque tecnicamente é um craque de bola. O Thiago Almada é daqueles jogadores que a gente pode tratar como craque. É um atleta que tem uma diferença técnica, tem uma capacidade técnica muito acima para a sua posição. Tanto jogando, se o técnico Arthur Jorge quiser mudar para um 4-2-3-1, ele sendo camisa 10, aquele jogador atuando atrás do Tiquinho Soares, ou se o Arthur Jorge quiser manter o esquema tático que ele tem hoje, deixando o Almada sendo um ponta pela esquerda, né, sendo esse construtor pela esquerda, vindo por dentro. Nas duas posições, o Almada, ele conseguindo uma rápida adaptação, será a peça fundamental do Glorioso nas competições, né, em todas as competições que nós iremos disputar. E com isso, a gente teria um atleta para realmente fazer a diferença, vestindo o nosso manto, vestindo a nossa camisa durante toda essa temporada de 2024. A gente não sabe até quando em 2025, mas torcer que agora esses pormenores sejam finalizados o mais rápido possível para que Thiaguito Almadita vista logo a nossa camisa. Se tivermos novidades, a gente traz dentro do nosso Noite Alvinegra, do Giro de Notícias de amanhã, dentro da live. Mas agora é realmente aguardar, né? Acho que não tem muito mais o que ser feito. Agora é aguardar para que a negociação seja findada e o Almadinha venha vestir a nossa camisa. Juntos, gente. Beijos, fiquem com Deus. Volto ali por volta das 8 e pouca com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu e fui. Fogo neles, tamo junto.